Isso até apareceu nas minhas memórias de 2 anos atrás, hoje, e pensei que valeria a pena compartilhar aqui. É definitivamente um dos encontros mais assustadores que já tive e me ensinou a confiar no meu instinto. Era 4 de setembro de 2022. Eu estava em casa esperando meu namorado chegar. Estava ficando tarde e eu estava impaciente, então decidi sair para comprar lanches no posto de gasolina sozinha. Eu o avisei pelo celular falando que iria até o posto, que era para ele entrar e me esperar. Nós moramos em uma cidade que realmente não é o melhor lugar para uma mulher de 22 anos sair sozinha à noite. Meu bairro é um lugar muito perigoso e é normal ouvir tiros, ver carros sendo roubados e já houve assaltos à mão armada em ambos os postos de gasolina perto da minha casa, desde que moro aqui. No entanto, eu estava com muita fome e queria alguns lanches, então fui noite adentro para pegá-los. No meu caminho para o posto de gasolina, meu namorado passou por mim indo para minha casa em sua moto, quando eu estava quase lá. Um detalhe que é crucial. Por volta das 11 horas da noite, pouco depois que cheguei ao posto, e parei em uma bomba. Antes mesmo que eu tivesse a chance de tirar minhas chaves da ignição, uma mulher estava parada perto de uma das bombas, e ela veio até a minha porta de passageiros, tentando falar comigo. Antes desse dia, meu melhor amigo e eu passamos por um aperto. Um casal tentou nos roubar em outra cidade, mais ou menos parecido com isso. E desde então, sempre tranco as portas no segundo em que entro no meu carro. E foi exatamente o que eu fiz nesta noite. Fiquei no carro e disse a ela que não conseguia ouvi-la, então ela caminhou até o meu lado. Ela disse algo como que eu não conseguia chamar um Uber e que seu pai não conseguia buscá-la, porque o carro dele quebrou e que ela precisava de uma carona tão pouco mais à frente, em uma rua à direita perto do shopping. Ela falava tudo isso enquanto segurava seu telefone celular no meu vidro, querendo me mostrar suas mensagens para provar a sua história. Então eu disse a ela: "Sinto muito, mas eu não posso te ajudar." E ela enlouqueceu e começou a tentar abrir o carro puxando a maçaneta com muita força. E eu o liguei e fui embora imediatamente. Fiquei irritada por não ter pegado meus lanches, mas me senti aliviada de não ter descido do carro. Eu começo a me aproximar da rua em que ela disse que precisava chegar. A rua era um pouco antes de chegar em casa, então eu viro à esquerda e começo a descer uma estrada curva com um shopping center à direita. O primeiro semáforo neste trecho da estrada levava ao meu bairro, onde viro novamente à esquerda e me aproximei da entrada do shopping center, onde na lateral havia uma rua à direita que era o local onde a moça pediu para deixá-la. De lá, saiu um carro cruzando na minha frente e ficou na linha central durante todo o caminho até o semáforo. Mantive distância e entrei atrás dele na faixa de conversão do meu bairro. E quando fizemos a curva, eles pararam ao lado do meio-fio, do lado direito da entrada, o que me deixou em alerta, e os ultrapassei rapidamente. Vou tentar o melhor para descrever o formato da área do meu bairro onde tudo isso aconteceu para contextualizar. Quando você entra no meu bairro, há uma longa estrada reta que tem uma curva para a esquerda logo após a entrada e uma curva para a direita mais abaixo. Ambas as entradas se conectam em um loop, criando uma rotatória que circula todo o bairro com várias saídas e a estrada reta em que estávamos, que é a estrada principal de entrada e saída. Passei por eles na estrada principal e dirigi até a segunda curva para minha casa. Quando passei, eles começaram a dirigir e a me seguir à distância. No trânsito, outras pessoas param atrás de mim o tempo todo, mas isso parecia diferente. Passei pela minha vaga de estacionamento e notei que meu namorado estava em casa, então passei pela rotatória que me levaria a outra entrada. Por uma fração de segundos, quase pensei que estava exagerando e me virei, mas conforme descíamos a estrada, eu sabia que não estava. Enquanto dirigia lentamente pela estrada passando sobre as lombadas para evitar excesso de velocidade, eles se aproximavam cada vez mais de mim. Nas últimas, eles estavam tão perto que não conseguia ver a frente do veículo. Depois do último solavanco, há uma pequena curva com uma caçamba, e depois uma reta como um retorno para a estrada principal. Quando chegamos a essa curva, um homem estava caminhando em direção à caçamba, e eles recuaram significativamente. Aproveitei isso como a minha chance de fugir e me afastei deles. Virei à esquerda em direção à minha casa na estrada principal, enquanto gritava para Siri ligar para o meu namorado. E quando ele atendeu, eu disse a ele: "Venha para fora, alguém está me seguindo." E acelerei buzinando o tempo todo. O carro acelerou atrás de mim e eu rezei para que meu namorado chegasse lá fora a tempo.
Eu rapidamente estacionei em minha vaga, ainda buzinando, e o carro derrapou até parar atrás do meu, em um ângulo para que eu não pudesse dar ré, logo depois de estacionar. 2 homens na casa dos 30 anos imediatamente pularam do carro enquanto eu fiquei no meu, horrorizada. Eles rapidamente começaram a se aproximar das minhas portas, até que viram alguém que estava esperando por eles. Meu namorado estava em pé, do lado de fora, armado com a minha pistola, e disse a eles que precisavam voltar para o carro e ir embora, e não fazer um único movimento brusco. Eles tentaram argumentar dizendo que eu o segui, e alguma outra bobagem que eu honestamente não conseguia entender, por causa do meu pânico. Meu namorado estava pronto para fazer o que fosse preciso para me proteger. Os homens finalmente foram embora, e eu levei um tempo para sair do carro, ainda em choque. A polícia foi chamada e apareceu quase 2 horas depois, dizendo que não viu o carro na área, e eu imagino por quê. E eles nunca investigaram mais a fundo. Nem preciso dizer que meu namorado estava comigo todas as noites, e até me encontrava na entrada do bairro, depois do trabalho para me levar em casa. Muitas vezes, penso no que aqueles homens teriam feito se eu não tivesse percebido sua presença e parado na minha vaga de cara. Será que eles teriam me forçado a me parar ou me seguir até a delegacia se meu namorado não estivesse em casa? Aquela mulher fazia parte de tudo isso? Pois ela pediu a carona justamente para a rua onde eles estavam, e quando eu neguei, pode ter ligado para eles e falado sobre o meu carro que estava a caminho. A coisa toda me deixou enjoada. Eu fiquei algumas semanas com medo e ficava de olhos nos carros atrás de mim, para ter certeza de que não estava sendo seguida. É muito assustador pensar em como as coisas poderiam ter terminado, se eu tivesse deixado aquela mulher entrar no meu carro, ou se eu tivesse estacionado sem perceber a presença dos homens. Eu sou um homem de 21 anos, com 1,80 m de altura, barba comprida e ando sempre com a cara fechada. Não sou assustador, mas definitivamente devo afastar algumas pessoas que tenham más intenções. Eu ando me sentindo meio desanimado ultimamente. Estou acima do peso e eu nunca fui assim. E isso tem acabado comigo. Minha autoestima foi embora e tudo isso prejudicou minha cabeça. E ando desanimado e triste. Sei que para mudar só depende de mim. E por isso eu decidi correr atrás literalmente. Fazia alguns bons anos que não realizava um bom exercício físico, desde que saí da escola e comecei a trabalhar. E isso foi só ladeira abaixo. Então procurei na internet um bom lugar para caminhar e correr, que fosse bonito, arborizado e com um ar limpo. Achei no Google essa trilha ao lado de um riacho em meio a uma floresta, na verdade, um bosque, que ficava aproximadamente em torno de 10 quilômetros de minha casa. Um pouco longe, eu confesso, mas de carro, 10 quilômetros não é nada. Eu decidi começar pela manhã, todos os dias antes do trabalho, lá pelas 5 horas. Eu sei que é super cedo, mas eu costumava sair de casa às 6h30, então era tempo suficiente para correr, voltar para casa, tomar banho e ir trabalhar. E o horário me daria ânimo para ser mais ativo e produtivo. No primeiro dia eu chego ao local às 5h10 e tudo ainda estava bem escuro. O sol estava começando a nascer e uma neblina densa tomava o lugar. No estacionamento haviam 3 carros, sendo deles um Toyota velho vermelho, que de primeira eu não tinha visto que havia alguém dentro dele. Eu pego minhas coisas, desço do meu carro e começo a caminhar na trilha. E quando já estava um pouco mais adentro, escuto o som de uma porta de carro se fechando, mais atrás, no estacionamento. E eu me viro para ver. E de longe, ainda conseguia ver o velho Toyota. E o homem havia saído dele. Ele estava com roupas pretas, usando um moletom e boné, e veio caminhando lentamente na trilha, sem olhar para cima, sempre com a cabeça olhando para o chão. Eu continuei a caminhar. Minha caminhada não era tão rápida, mas também não andava tão lento igual uma tartaruga. Mas mesmo assim, aquele homem não se aproximava. Ele mantinha a mesma distância sempre, andando bem devagar ao fundo. Sua presença começou a me incomodar, e eu desacelerei para ver se ele me alcançava, e passava, mas não. Ele também desacelerou, quando eu resolvo literalmente parar e pegar o celular, fingindo que estava conversando por mensagens com alguém, mesmo sem sinal naquele lugar. E quando olho para trás, ele estava parado em pé, me olhando fixamente, a mais ou menos 6 metros de distância. Quando ele vê que eu ouvi, ele se abaixa e começa a arrumar o sapato, e eu guardo meu celular e começo a correr para dentro do bosque. Eu sabia que o bosque dava a volta e voltava para o estacionamento, então era questão de tempo. Mas o cara começou a correr também.
Neste momento eu tinha quase certeza que ele me seguia, e por ser sedentário, já estava sem fôlego e desisto. Resolvo parar e encarar os meus problemas. Dou meia volta, respirando e procurando fôlego, e vou em sua direção. Eu sou grande, ele vai se intimidar e me deixar em paz, eu pensei. Quando eu alcanço, ele também tinha parado de correr e vinha em minha direção caminhando, olhando nos meus olhos seriamente. Eu passo por ele o encarando, quando ele puxa uma faca do bolso, e antes de que ele falasse alguma coisa, eu volto a correr com tudo. Ele vem atrás de mim muito rápido, quase me alcançando, e eu já não sentia mais nada, nenhum tipo de cansaço, pois a adrenalina estava a mil, e por sorte, ele escorrega e cai, e isso me dá tempo para chegar ao carro, entrar e ligá-lo. Quando ele surge correndo da trilha e eu arranco deixando-o para trás. Eu nunca mais voltei naquele lugar e entrei em uma academia aqui perto de casa mesmo. Eu era maior do que aquele cara, mas ele estava armado com uma faca, e eu não sei lutar. Não teria como me defender. Provavelmente, ele queria me roubar e, por sorte, eu consegui fugir. No início deste verão, eu fiz 16 anos e tirei minha carteira de motorista e comprei uma daquelas motos bem fracas de 50 cilindradas. Coisas comum e popular aqui na Europa, entre os jovens da região. Eu estava tão animado para finalmente poder andar com meus amigos e explorar lugares que eu não poderia ter explorado antes. E tudo correu bem nos primeiros dias, até que um dia, meus amigos e eu estávamos apenas passeando e nos divertindo. E era um dia ensolarado e quente de verão. Então decidimos andar em algumas estradas menores de cascalhos no campo. Fizemos isso e andamos por lá por talvez 1 hora, até que todos tivessem que voltar para casa, menos eu. Era provavelmente 4 ou 5 da tarde naquele momento, mas eu ainda decidi ficar por lá e apenas andar por aí e ouvir um pouco de música em meus fones de ouvido. Então comecei a andar em direção a uma vila pequena, cercada por campos, e havia muitas fazendas naquele lugar. Eu andei um pouco mais devagar do que o normal, para que não houvesse acidentes com todos os tratores e veículos agrícolas. Mas, depois que passei pela vila e me aproximei de uma estrada maior, o sol estava quase se pondo e estava ficando muito escuro. Foi uma viagem agradável e decidi começar a voltar para casa por esta rodovia quase vazia. Embora o limite de velocidade fosse 100 km por hora e não fosse permitido andar de moto de 50 cilindradas nas rodovias, mesmo assim eu fui. A casa ficava a quase 30 quilômetros de onde eu estava naquele momento. Então eu estava acelerando a toda velocidade, para o caso de chegar em casa antes que os meus pais descobrissem que eu tinha ficado do lado de fora, até tão tarde. Mas quando eu estava pedalando por uns 15 minutos, vi um carro parado no acostamento com as luzes acesas. E isso me deixou um pouco assustado, para ser honesto. Mas eu simplesmente afastei isso da minha mente e continuei, já que estava quase na metade do caminho para casa. Mas depois de alguns minutos eu notei o carro de antes acelerando atrás de mim. E como eu tenho uma moto fraca que só vai até 80 por hora, o carro me alcançou bem rápido e começou a me ultrapassar. Quando ele chegou ao meu lado, eu olhei lá dentro e vi um homem coberto de sangue. E ele estava olhando diretamente para mim, com um olhar de louco, sorrindo. Eu fiquei muito assustado e ele andou ao meu lado por provavelmente 1 minuto. Mas pareceram horas, com ele apenas me encarando e olhando para a estrada de vez em quando. Então o homem levantou a mão que também estava suja de sangue e acenou para mim, antes de colocar o dedo nos lábios e fazer um shhh. E depois disso, ele acelerou e saiu da rodovia em uma rampa para uma estrada menor que dava para o meio dos campos. E quando ele fez isso, eu vi que o carro não tinha placas. Foi uma experiência super assustadora e eu não sei por que o homem estava coberto de sangue e por que ele estava estacionado no acostamento de uma estrada vazia, ainda mais o porquê ele saiu naquele lugar. Mas o que eu sei com certeza é que ele era alguém que eu nunca mais quero encontrar. No ano passado, um amigo meu me chamou para passar o dia de ação de graças com ele e sua família, em sua casa, em uma cidade no interior. A viagem de carro dava em torno de 6 horas. Nós crescemos juntos quando éramos mais novos e somos grandes amigos, e apesar da distância, minha família e eu decidimos realizar essa viagem de carro. Em certo momento, a estrada padrão que havíamos pegado estava totalmente travada devido a um trânsito por causa do dia de ação de graças. Nessa parte, eu tive a ideia de colocar seu endereço no Waze, que sempre nos mostrava os melhores caminhos. Mas naquele dia,
Ele não mostrou o melhor, e sim o pior. Imediatamente ele nos redirecionou para uma saída um pouco a mais de 500 metros, e uma estrada de barro, e decidimos ir por lá. A estrada era realmente um grande corta-caminho, e em certo momento da noite, minha esposa estava dormindo ao meu lado, enquanto minhas filhas adolescentes assistiam a um filme no banco de trás, e ao lado delas, o meu filho pequeno brincava com seus brinquedos. Era por volta de 1 da manhã e eu estava nervoso, pois a viagem até lá parecia durar uma eternidade. A estrada de terra sem luzes me deu arrepios, pois tudo que eu conseguia ver ao redor eram apenas campos. A estrada tinha muitos buracos e eu estava tentando evitá-los o máximo que podia, andando o mais devagar possível e esquivando. Eu estava muito focado nisso, quando vi na frente do carro uma mala de viagem. Estava no meio do caminho e do lado eu avisto um carro que estava estacionado, de frente para nós. O carro estava completamente no escuro, pois não havia luzes dentro ou fora dele, e aparentemente não havia ninguém por ali. Como se o carro tivesse quebrado e a pessoa abandoná-lo para buscar ajuda. A mala provavelmente era deles, e eu imagino que talvez deve ter caído assim que foram atrás de socorro, e não perceberam. Ou foi alguém que passou por ali e mexeu no carro. Eu não queria passar por cima dela, então meu primeiro instinto foi abrir a porta, pois eu queria descer do carro e colocar a mala junto ao veículo estacionado. Tive a sorte de ter minha esposa comigo, pois ela agarrou minha mão assim que comecei a abrir a porta do carro e me mostrou algo à direita que me fez fechar a porta em seguida e trancá-las. Uma pessoa estava no canto da estrada olhando para o telefone, razão pela qual minha esposa conseguiu enxergá-lo, pois a luz do seu celular brilhava bem fraca em seu rosto. Virei meu carro para desviar da mala e estava pronto para sair da estrada, quando duas pessoas pularam do campo na nossa frente. Não havia mais espaço na estrada, então eu não poderia sair dali sem atropelá-las. Ficaram as duas pessoas na frente do meu carro, a mala mais no meio, e o carro no acostamento impossibilitando de passar por lá. E a pessoa que estava verificando o telefone no lateral direito pulou para trás de nós, para que não dessemos ré. Eu não sabia o que fazer, então eu fiz a única coisa que pensei. Acelerei no meio dos dois para pegar a mala e passei por cima dela, e as duas pessoas que estavam à frente pularam para os lados e, felizmente, não havia nada dentro dela para danificar o meu carro. Então saímos dessa situação completamente ilesos. Chegamos na casa do meu amigo e tudo estava perfeito, e nos divertimos muito por lá. No entanto, ainda tenho arrepios quando penso sobre nosso incidente. Se eles queriam ajuda, por que eles pularam em frente ao nosso carro? Tudo aquilo parecia uma emboscada e eu que não ia parar para ver. Eu estou tentando evitar ao máximo o Waze e estou utilizando o GPS normal. Eu espero que da próxima vez que vir visitar o meu amigo, eu não os encontre novamente.